Vamos conhecer um pouco das Escrituras Sagradas e refletir na Palavra de Deus? Está no ar Histórias Bíblicas. Programa Tarde da Benção, com Alexandre Mendes. Como eu falei então, Isaías capítulo 55, do verso 6 até o 9, é onde nós iniciamos a nossa mensagem, e assim nós vamos passando também ao longo da mensagem aqui, pela palavra de Deus, chegando até o livro de Amós. Em Isaías capítulo 55, do verso 6 até o 9, nos diz assim: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Ele volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, versos 6 até o 9. Aqui então nos reflete o texto falando sobre a graça oferecida da parte de Deus, que está relatado em Isaías capítulo 55, versos 6 até o 9. Tem mais passagens, melhor dizendo, mais mensagens, mais versículos tem, mas eu trouxe em específico esse, que Deus nos mostra claramente aquilo a qual Ele tem e que da parte dele é melhor do que o nosso, é melhor do que as nossas escolhas. Nós devemos e podemos apresentar as nossas escolhas a Deus? Sim. Os nossos pensamentos a Deus? Sim. Mas Ele diz: os meus são melhores ainda que os teus. O meu caminho é melhor do que o seu. Os teus passos, os teus pés por aonde eles querem andar, é somente por você. Mas os passos aonde os seus pés devem andar, que são direcionados por mim, o meu caminho é melhor ainda do que o seu. Mas antes disso, o perverso deve deixar o seu caminho, e o iníquo deve deixar os seus pensamentos, então, a qual nós podemos chamar, e de certa forma é desse jeito, o pensamento maligno, o pensamento nas coisas a qual são erradas, o pensamento naquilo a qual não devemos estar pensando. Deixar tudo isso e nos voltarmos a Deus, porque Ele é rico em misericórdia, Ele é rico em perdoar. E por isso, Ele nos abraça, nos aguarda e nos apresenta o caminho, nos apresenta o sonho, nos apresenta os pensamentos dEle, a qual Ele mesmo declara, são melhores e maiores do que os nossos, que são possíveis, mas os impossíveis Ele nos apresenta. Ele é quem faz por nós. Quem sabe na nossa pequenez, no nosso tamanho, nós muitas vezes achamos que não é possível, que não tem como. Mas Deus diz, sim, é possível e tem como. Se é da minha vontade, eu farei até mesmo o impossível acontecer para sua vida. Mas em Jeremias nos traz também o título no livro do capítulo 5, do verso 1 até o 4, nos traz por título os pecados de Jerusalém e de Judá. E o que nos fala? Para quem não conhece, até para quem já conhece, que está nos ouvindo, e se tiver a sua Bíblia por perto, se você tem condição, nos acompanha através da Escritura Sagrada. Porque nos diz assim, os pecados de Jerusalém, os pecados de Jerusalém, dai voltas às ruas de Jerusalém. Vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças e ver se acha alguém.
se há algum homem que pratique a justiça, ou busque até mesmo a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Embora digam, tão certo como vive o Senhor, certamente eles juram falso. Ah, Senhor, não é para a fidelidade que atentam os teus olhos? Tu o feriste e não lhes doeu? Consumiste-os e não quiserem receber a disciplina, endureceram o rosto, mais do que uma rocha, e não quiseram voltar. Mas eu pensei, são apenas os pobres, que são insensatos, pois não sabem o caminho do Senhor, direito do seu Deus. Aqui nos fala então de Jeremias capítulo 5, do verso 1 até o 4, onde tem por título os pecados de Jerusalém e de Judá. Aqui no começo do livro de Jeremias, na carta, no livro dele, do profeta Jeremias, então nos traz ele vendo aquela situação. Depois, mais para frente, quem já conhece ou quem leu, nos versículos próximos, um pouquinho mais à frente, Jeremias então, no seu pensamento de homem, ele vai até aqueles a qual são os maiorais da sociedade. Ele vai até aqueles a qual são denominados e são vistos como os poderosos. E quem sabe ele pensa, e até mesmo está escrito ali, não, esses, por serem os maiorais, por esses serem aqueles que são bem instruídos, eles compreenderão, eles não vão se comportar da mesma forma como estes se comportaram. Quem sabe, como ele mesmo diz aqui no próprio verso, que talvez por serem apenas pobres, eles são insensatos, pois não sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Mas isso era um pensamento de homem. Só que quando ele chega e se depara com os homens, que são vistos como aqueles que são os maiorais, aqueles que têm, de alguma certa forma, uma importância ou um nome representativo no meio deles, ele vê aos seus próprios olhos, na atitude deles, que eles são piores ainda do que aqueles a qual ele estava achando que não sabiam e que muito menos não estavam aceitando as tais palavras do Senhor por causa de serem pobres, ou por causa de não terem conhecimento, ou de não ter, quem sabe, uma instrução. Mas quando ele vê e chega naqueles que são os bem estudados, ele vê que o negócio é pior ainda. Ele vê que a ignorância, vamos dizer assim, e a falta de coração deles é pior ainda, porque eles se comportam de uma maneira muito pior. Só que por que pior? Porque eles sabem e eles conhecem melhor, certamente, do que aqueles que estão ali. Porém, o comportamento é como a palavra nos ensina, que aquele que conhece, por não praticar a palavra que ele conhece, ele se torna pior do que os de fora, pior do que aquele que não conhece, porque sabe e não pratica. E ainda pior é aqueles que sabem e não praticam e ainda tentam distorcer a palavra de Deus. Enquanto ela diz não faça, e eles vão lá e dizem faça. Enquanto ela diz faça, e eles vão lá e diz não é para fazer. E ficam querendo distorcer, tornando a verdade de Deus em mentira e tornando a mentira deles em verdade. Só que a carta de Jeremias aos cativos da Babilônia, um pouco mais para frente, já no capítulo 29, do verso 1 até o 5, quando passa por várias situações, Jeremias começa a ver como que está o comportamento do povo de Judá e Jerusalém, no modo geral, para com Deus. Chegamos até o capítulo 29, onde eu trago aqui uns versos, do verso 1 até o 5, onde tem a carta dele aos cativos da Babilônia já.
E ele diz assim: são estas as palavras da carta de Jeremias, o profeta enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também os sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso está no verso 1 da palavra do Senhor nosso Deus, em Jeremias 29, do verso 1 até o 5, mas estas palavras estão no verso 1. O povo até aqui, já como diz a carta de Jeremias aos cativos da Babilônia, o povo já estava prestes, é uma carta que o povo já estava prestes a ser liberto, a sair da sua situação de cativeiro. E Deus novamente então começa a trazer as boas novas ao povo, daquilo a qual ele vai fazer em benevolência para o povo, as restituições que ele começa a trazer. Porém, só que está nesse período aqui da carta para o povo que estava na Babilônia, porque Deus, durante o caminho, Deus fala, é melhor para vocês irem junto com o rei e ficarem por prisioneiros dele, porque mesmo assim, estando na situação de prisioneiros, eu estarei cuidando de vocês. Eu não os abandonarei, mas é necessário que vocês vá. Porque Nabucodonosor só leva eles por cativo por autorização da parte de Deus, porque ele não faz, nem isso ele faz da própria vontade dele. Até para ele fazer isso, ele precisa, quem conhece da história, quem lê o livro de Jeremias e quem já leu, sabe que ele só faz tais coisas conforme Deus o vai permitindo. Porque ele mesmo diz, não me lembro agora em que passagem que é, de Jeremias, mas ele mesmo fala nas suas palavras, que ele só faz aquilo porque o próprio Deus o disse para fazer, porque senão nem ele mesmo ousaria em fazer, mas ele faz porque o próprio Deus está dizendo, e dá permissão para ele fazer, contra o povo a qual se chamava pelo seu nome. Só que por que Deus então permite que ele vá e faça? Como eu falei, para quem conhece, sabe que ele faz essas coisas e ele vai e leva o povo em cativo, depois de também já ter ficado um certo tempo sitiando a cidade, rodeando a cidade, e esperando o momento e a tal situação a qual ele teria oportunidade para então entrar, porque ele já não entra de imediato, mas sim ele fica rodeando e sitiando a cidade, e isso leva um tempo para que ele então entre na cidade. Só que Deus dá oportunidades, Deus dá chances para o seu povo se arrepender, se livrar dos seus maus caminhos, sair do seu mau caminho e ir para o caminho de Deus. Mas como assim, irmãos? É o povo escolhido e ele está no mau caminho? Estava fazendo o que não agradava a Deus? Estava se comportando do jeito que Deus não queria? Estava. Mas Deus, ainda a si mesmo, repreendendo e exortando através do profeta, estava dando oportunidade ao seu povo para se render e se redimir e fazer aquilo que agradava a Deus, e assim eles serem benevolentes conforme a vontade de Deus. Só que o povo segue endurecendo o seu coração e não dá ouvidos a Deus. Não faz o que Deus quer. Não faz o que o Senhor nosso Deus então nos ordena. Só que no verso 2 ainda de Jeremias 29, ainda diz que depois de saírem de Jerusalém, o rei Jeconias e a rainha mãe, os oficiais e os príncipes de Judá e Jerusalém, e também os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. A carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. Aqui, Deus, pela sua misericórdia, está instruindo
novamente o povo, o que eles vão? Aqueles que estão saindo, aqueles que vão sair do cativeiro de Babilônia, aqueles que permaneceram, aqueles que ficaram na obediência, mesmo estando por escravos na Babilônia, por Nabucodonosor, eles receberam a promessa de Deus que eles estariam sendo cuidados. E Deus, assim, então, os manteria vivos. Mas aqueles que não obedecessem, eles iam sofrer de pestilência, morte de espada e também de fome. E é assim que Deus faz, e é assim que Deus cumpre. Ele diz que vai permanecer e vai manter salvo e garantido, sem sofrer nada, aqueles que estão na obediência, indo para o cativeiro. Mas aqueles que se rebelassem e não fossem, eles iriam sofrer a morte da espada, a peste e também iam sofrer a fome. Mas veja que o povo aqui, o povo que foi levado em cativo, Deus, ele é tão misericordioso que entre aqueles que são levados para o cativeiro e depois eles vão ser libertos, Deus, ele pensa tudo tão certinho para nós e para com nós, até quando a gente não merece, e de fato a gente não merece, mas Deus, pela sua misericórdia, ele faz isso para nós, que ele pega no meio daqueles que estão no exílio, que estão lá por prisioneiros. Deus tem carpinteiros, Deus tem ferreiros, Deus tem pessoas que têm profissões, pessoas que sabem manejar bem as ferramentas, pessoas que sabem plantar, pessoas que sabem cultivar, pessoas que conhecem do trabalho de costura. Deus tem cada um da sua forma lá dentro. Deus aqui, ele nos relata apenas os carpinteiros e os ferreiros. Mas com certeza Deus tinha mais pessoas no meio desses que estavam lá, que sabiam também fazer outras coisas. Porque imagina só, como é que ia ser a situação se, pronto, foi todo mundo liberado, todo mundo, tá, tudo certo, pode ir embora, vocês não são mais prisioneiros. Aí ficou só aqueles que não sabem cozinhar, aquele que não sabe erguer uma casa, aquele que não sabe nem sequer como é que se pega uma enxada para virar a terra, para colocar uma semente. Aí eu ficar, como diz a palavra de Deus, né? Imagino eu nas minhas palavras, tá? Ia ficar, como diz a palavra de Deus, pode um cego guiar o outro? Não. Imagina todo mundo se olhando sem cada um saber o que fazer. E agora, como é que a gente vai viver? O que a gente vai fazer se eu não sei fazer isso? Eu não sei lidar com isso. O fulano também não sabe. E agora? A gente está liberto, mas ao mesmo tempo estamos como escravos ainda, porque estamos como escravos de nós mesmos que não sabemos o que fazer. Mas não. Deus, já pensando em tudo, não, peraí, vocês vão ficar bem mais tranquilos do que eu ainda disse para vocês. Mas basta vocês seguirem as minhas ordens e fazer aquilo a qual eu deixo por instrução para vocês, que é a minha palavra de Deus, é a palavra minha do Senhor nosso Deus. Eu estou permitindo que tenham carpinteiros e ferreiros no meio de vocês, mas também vai ter aquele que sabe erguer a casa, também vai ter aquele que sabe colocar o boi num arado e fazer a sua trilha, fazer a sua lavoura direitinho do jeito que tem que ser. Você vai ter aquele também que vai poder fazer as roupas. Deus já tinha até os alfaiates, né? Já tinha as costureiras, já tinha aqueles que sabiam fazer tudo conforme ele tinha ensinado, conforme ele dava sabedoria. Deus não nos larga em situações e muito menos em lugares, ou no meio, ou até mesmo nas provas, sem que ele nos instrua, sem que ele nos mostre como a gente vai lidar. Deus só nos entrega aquilo que a gente vai suportar. E Deus, por mais uma vez, ele não deixa o seu povo à mercê, como a gente costuma dizer. Ele deixa o seu povo instruído por completo e como dar continuidade na vida. Tanto que no verso 5 diz: edificai casas e habitem nelas, planta, pomar e come o seu fruto. Vejam, vocês estão saindo da situação de cativeiro, mas vocês, por mais que tenham ficado 70 anos nessa condição,
vocês não vão sair daqui sem saber o que fazer e muito menos como irão se virar. Eu vou deixar tudo de instrução para vocês, mas basta vocês ouvirem as minhas palavras e assim então as coisas vão acontecer. Só que em Jeremias 33, verso 14 até o 16, já alguns capítulos à frente, tem por título a repetição da promessa do renovo de Davi. E diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor, justiça nova. Depois, no final, eu vou comentar sobre isso para com os irmãos. Mas lá em Jeremias 36, do verso 27 até o 28, já se passa então um período mais à frente, e nos diz assim: Baruque reescreve o rolo. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo com as palavras de Baruque, que estava escrito, ditadas por Jeremias o profeta, dizendo: Toma outro rolo e reescreve nela todas as palavras que estavam no original, aquele a qual foi queimado pelo rei, que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. Irmão, mas o que tu está falando, irmão? O que eu estou falando? Aqui, como eu disse, já se passou mais um período na história. E Deus, vendo tudo que o povo estava novamente cometendo contra o seu nome, fazendo aquilo que não lhe agradava, fazendo de novo as más práticas, descumprindo a palavra de Deus, se dobrando a falsos deuses, se dobrando a estátuas, a imagens, cultuando, adorando, tudo o que não era Deus. E Deus então escreve tais palavras através de Jeremias, dá as palavras a Jeremias, e Jeremias então tem por ajuda um rapaz chamado Baruque, e ele começa a escrever então as cartas que Jeremias vai ditando. E essa carta, uma delas é levada para que seja lida na presença do rei Jeoaquim. E quando estava então já na quarta escritura, a qual Jeremias tinha feito, tinha ditado por intermédio de Deus, e Baruque tinha por escrito, o rei toma este rolo e lança-o no fogo e o queima, porque ele não aceita as palavras de Deus. Ele não aceita a repreensão e a exortação da parte de Deus. E o pior ainda, os que estavam com ele, os príncipes e os demais, denominados como altos ali naquele momento, vamos dizer assim, da parte dos homens, eles muito pouco, como eles tinham o hábito de pegar e vestir pano de saco, colocar cinzas sobre o seu corpo, para demonstrar humilhação diante de Deus, eles não fazem nada disso. E para quem já leu, vê que isso está escrito. E eles não fazem nada disso. Muito pouco então o coração deles tem temor ao que Deus escreve. Porém, ainda há outras pessoas ali junto que eles sim, eles se atemorizam com aquilo. Porém, Jeoaquim, os príncipes e os demais homens que estão ali, para eles é como se não fosse nada. Eles não dão importância nenhuma para a palavra de Deus. E isso, por ele pegar e ter o ato de queimar a palavra de Deus, a qual é ditada por Jeremias e Baruque escreve, traz então uma grande consequência sobre eles. E isso vai ser falado um pouco mais à frente. Só que, um pouco mais à frente, Deus então ordena a Jeremias que ele dite as palavras novamente, e Baruque começa a reescrever novamente o rolo, a qual foi queimado
pelo rei Joaquim na primeira vez. E em Jeremias 41, verso 1 e 2, diz assim: Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de família real, e 10 homens capitães do rei, com ele a Gedalias, filho de Aicão, e Mispa, e ali comeram pão juntos em Mispa. Dispuseram-se então Ismael, filho de Netanias, e também os 10 homens que estavam com ele, e feriram a espada a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, matando assim aquele que o rei da Babilônia nomeara por governador. O que acontece aqui? Já se passa então novamente um certo período, e Gedalias fica por governador, a qual o próprio Nabucodonosor escolhe, e deixa então ele, e ele fica lá neste lugar para ficar governando as pessoas que ficaram ainda, dos poucos que restaram, que ficaram ainda na terra de Judá e também Jerusalém, que ficaram naquele lugar. E Ismael, então esse rapaz chamado Ismael, filho de Netanias, ele vai até eles, ele procura a Gedalias, acompanhado desses 10 homens, e eles têm um banquete, eles se sentam, comem, bebem tudo junto, e ele vai então traiçoeiramente e ataca a Gedalias, e mata ele, tira a vida dele. E ele pega as pessoas que estavam com ele, sob os cuidados dele, e leva por cativo. Só que durante o caminho, durante essa trajetória, a qual ele está fazendo, ele encontra mais à frente um rapaz chamado Joanã, que eu vou estar falando um pouquinho agora também, porque ele encontra esse rapaz no meio do caminho, já depois dele ter atacado outras pessoas também, dele ter tirado vida de outras pessoas também, traiçoeiramente, porque ele lança palavras para fazer com que essas pessoas acreditem nele, e ele então os engana e os mata. Só que esse rapaz chamado Joanã, que é filho de Careá, e ele fica sabendo de tudo o que se acontece. Ele fica sabendo alguns dias depois o que se passa. E ele então toma alguns homens e volta e vai de encontro então a Ismael, para que ele vá em busca de resgatar novamente aqueles poucos que tinham ficado, aqueles remanescentes que ainda tinham ficado do povo de Judá e de Jerusalém. E ele vai até o encontro com ele. Então, quando eles se encontram, quando eles têm esse momento, essa batalha naquele momento, Ismael consegue fugir, ele e mais 8 homens conseguem fugir, e eles vão ao encontro de Amon, até o lugar chamado Amon, e para se esconder, para se refugiar, porque ele consegue fugir da batalha, ele consegue se escapar das mãos de Joanã. Só que Joanã consegue então com que o povo seja levado por ele, seja resgatado por ele, e eles vão então junto com ele. E daí nós chegamos no momento a qual, em Jeremias capítulo 42, do verso 1 até o 3, Jeremias exorta o povo a não ir ao Egito. Porque o povo então, eles querem e pedem a Jeremias uma ajuda, a Jeremias para com Deus. Eles pedem para que Jeremias ore a Deus e converse com ele. E vamos ver aqui, no verso 1 de Jeremias 42, do verso 1 até o 3, que diz assim: Então chegaram todos os capitões dos exércitos, e Joanã, filho de Careá, e também Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde que o menor até o maior. E disseram a Jeremias, o profeta: Apresentamo-nos-te a nossa humilde súplica, a nossa oração, fim de que rogues ao Senhor, teu Deus. Veja o que o povo fala aqui, vírgula, tá? Senhor, vírgula, teu Deus, vírgula.
Veja que o próprio povo, a qual ainda são os que restaram, que permaneceram de Judá e Jerusalém, aqueles poucos que ficaram, eles mesmos diz a Jeremias, para que rogues ao Senhor teu Deus. Mas como assim aqueles que são chamados pelo nome do Senhor? Eles dizem para Jeremias, o Senhor teu Deus, para que rogues, para que ore, para que suplique a Ele por nós. Por este resto, porque de muitos éramos, e só restamos uns poucos, como vês com os teus próprios olhos. Até aqui as palavras são bonitas. Até aqui, aparentemente, se mostra pessoas arrependidas, mas que ao mesmo tempo reconhecem que pelas suas práticas anteriores, eles não estão em condições e eles não se acham em condição de chamar o Deus de Israel do Senhor, seu Deus. Então eles dizem do Senhor, teu Deus, Jeremias. Mas não é o mesmo povo de Jeremias? Não é a mesma nação? Não são do mesmo lugar? Sim. Porém, muitos se dobraram, suplicaram e adoraram a outros deuses, fazendo aquilo que Deus não queria que eles fizessem, fazendo aquilo que Deus não quer que nós continuemos a não fazer nos dias de hoje, que é adorar a estátuas, adorar a outros deuses, adorar transformando o seu carro num Deus, transformando a sua casa num Deus, transformando os filhos, a esposa ou o marido num Deus. Não pense que é somente as estátuas, mas tudo aquilo que nós colocarmos acima de Deus em primeiro lugar, nós estaremos tornando isso um Deus, porque nós estamos dando preferência do que dar preferência ao Deus Criador dos céus e da terra. Então, se Deus nos diz para nós colocarmos Ele em primeiro lugar nas nossas vidas, e nós não fazermos isso e dermos prioridade e colocarmos em primeiro lugar qualquer outra coisa que seja pessoa, material, antes de Deus, nós estaremos tornando isso também um Deus para nós. E nós não estaremos de acordo com o Senhor, nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Só que o povo, aparentemente, eles apresentam um arrependimento verdadeiro, sincero aqui. Só que, infelizmente, não é isso. Mais uma vez, o povo está só colocando palavras da boca para fora. E no verso 3 diz assim: a fim de que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Veja que novamente eles dizem: o Senhor teu Deus mostre o caminho por onde nós devemos andar. Veja que novamente eles não dizem o Senhor nosso Deus. Eles dizem o Senhor teu Deus, Jeremias. O teu Deus nos diga por onde nós andar. É o que eles mencionam no verso 3. Só que Jeremias, qual que é o título? Jeremias exorta o povo a não ir ao Egito. É o que ele fala. E Jeremias, depois no verso 4, ele diz que ele vai, eu li até o 13, mas no 4 ele diz que ele vai clamar ao Senhor Deus, que ele vai apresentar a súplica deles, e tudo aquilo que Deus o disser, ele vai transmitir a eles. Mas em Jeremias capítulo 42, verso 19 até o 22, já avançando, diz assim: falou-vos o Senhor, ó resto de Judá, não entreis no Egito, tende por certo que vos adverti hoje. Deus então no verso 1 diz: não entrem em Judá, e tem por conhecimento que eu vos estou advertindo através do meu servo Jeremias, que vocês fiquem cientes que não é para vocês irem para o Egito. Mas o povo queria botar os pezinhos no Egito de novo. Mas por que, irmão, no Egito de novo? Lá em Êxodo, no começo da história, Deus não envia Moisés e Arão para libertar o povo da escravidão no Egito? Sim, envia. Todos conhecem a história. E uma viagem que era de 4 dias se torna 40 anos, por causa da teimosia, da desobediência, da adoração do povo de Deus ao Egito. Porque
gostavam mais da cebolinha, gostavam mais da comida que tinham lá, das facilidades que aparentemente eles tinham, porque eles trabalhavam, viviam como escravos, mas ainda assim mesmo eles adoravam aquilo que era dado a eles. E para eles estava tudo confortável. Só que Deus não queria dessa forma, e eles ainda suplicavam a Deus pedindo para que Deus os libertasse do cativeiro. Só que Deus então os tira. Chega um momento que Deus os tira do Egito, fisicamente, mas ainda há o processo de Deus tirar do Egito no espiritual, do Egito nos costumes. E o povo no costume, nas práticas ainda do Egito, porque eles estavam em terra estranha, eles estavam com deuses estranhos, e automaticamente se fazia a prática de adoração aos deuses estranhos, de adoração aos objetos, a tudo aquilo que eles tinham por costume já todo esse tempo no Egito. Então se começa um processo de libertação, ainda até como foi falado ontem no culto com a nossa missionária. Então se começa esse período de libertação. Só que veja, ainda lá em Jeremias, ainda tem gente no seu coração, descendência daqueles que já não estavam mais em terra firme, porque já tinham sido levados, depois de muitos anos, já não estavam mais entre o povo, mas ainda se tinha a raiz da prática em alguns do Egito, porque o povo aqui estava novamente querendo voltar para o Egito, querendo ir para o Egito, enxergando o Egito como melhor opção, ao invés de enfrentar o processo e receber a libertação. E é isso que nós devemos entender. Nós não podemos de maneira alguma voltarmos para o Egito, mas suportarmos o processo para vencermos e chegarmos até a libertação. E assim, com a libertação, nós recebermos a bênção de Deus, porque a bênção de Deus ela só vem depois da nossa libertação por completo. No verso 20 do capítulo 42 diz assim: porque vós, à custa da vossa vida, a vós mesmos tem se enganado, pois me enviastes ao Senhor, vosso Deus, dizendo: ora por nós ao Senhor, nosso Deus, e segundo tudo o que disser ao Senhor, nosso Deus, declarando-o assim, o faremos. Estas são as palavras que o povo tinha mencionado para Jeremias, lá atrás, dizendo que aquilo que Deus os falasse para fazer, eles iam fazer. Mentira! Foi conversa fiada deles. E isso Deus já sabia que eles estavam enganando, porém ele ainda não tinha mencionado a Jeremias. Somente depois que Jeremias clama a Deus, conversa com ele, é que Deus traz as palavras a Jeremias e diz. E aí então, Jeremias entende que o povo novamente estava se fazendo por engano. Estava permanecendo ainda, se escarnecendo. Mas, no verso 21 diz assim: mas tendo vós declarado isso hoje, não destes ouvido à voz do Senhor, vosso Deus, em coisa alguma pela qual ele me enviou a vós outros. O que Jeremias está falando? Todo esse tempo, Deus tem me enviado para trazer a palavra dele, tudo o que ele tem dito a vocês, e vocês claramente hoje com essa atitude estão dizendo que não deram ouvido à palavra de Deus todo esse tempo, porque seguem querendo fazer aquilo que Deus disse que não é para fazer. Vocês estão sendo rebeldes. Agora, pois, sabei, por certo, que morrereis à espada, à fome e de peste, no mesmo lugar onde desejastes ir para morar. Jeremias então deixa bem claro a eles: vocês querem ir para o Egito? Vão, mas vocês vão saber também que lá a espada vai tirar a vida de vocês, a fome vai tirar a vida de vocês, e a peste também vai tirar a vida de vocês, no lugar chamado Egito, para onde vocês querem voltar, para onde vocês querem morar. Então, irmãos, depois eu vou chegar no livro de Amós, mas para mim e para você que está aí do outro lado nos ouvindo,
para você que vai estar ouvindo a reprise nesse dia de hoje. Não volte para o Egito. Não volte para o Egito. Não volte para o Egito. E permaneça no processo. Vamos suportar o processo para nós chegarmos na libertação por completo. E assim recebermos a bênção definitiva da parte de Deus. Mas que bênção é essa, irmão, definitiva da parte de Deus? É aquela a qual somente por esforço eu e você conseguiremos conquistar, que é o reino dos céus. É o nosso lugar. É a pedra a qual terá um novo nome para mim e também para você. Mas em Amós, capítulo 8, verso 9 até o 12, diz assim: sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei com que o sol se ponha ao meio-dia e entardecerei a terra, e em dia claro converterei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como luto por filho único. Luto cujo fim será como o dia de amarguras. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem da água, mas de ouvir as palavras do Senhor Deus. Andarão de mar a mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor Deus, e não a acharão. Aqui, irmãos, é aquele momento a qual Deus claramente diz: eu levei a minha igreja, o meu povo está comigo, aqueles que ficaram, que se cuidem, porque vai ficar escuro, o dia vai se tornar noite, a peste vai pegar, de norte até o oriente, a fome vai tocar, de norte até o oriente nessa terra. Também vocês vão ter sede porque não vai ter água. Só que não vai ter água, sabe qual? Não é aquela que você vai tomar na sua garrafinha. Não é aquela que você vai tomar direto da pedra. Não é aquela água a qual você vai poder pegar dentro da sua bombona. Mas sim a água chamada Palavra de Deus. A água da vida. Aquela a qual o próprio Jesus Cristo disse: eu sou a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Essa água é que Deus está falando através de Amós. Porque vão procurar e não vão achar. Vão do norte até o oriente. Vão de ponta a ponta nas extremidades da terra e não vão encontrar. Vão sentir fome e não vão poder se alimentar, porque ela é o nosso pão, ela é o nosso alimento. Vão sentir sede e não vão poder saciar a sede, porque ela é a água. E essa água será tirada dessa terra. Porque a sua igreja já terá sido levada, assunto, até os céus, para os braços do Pai, para fazer a festa das bodas. E a terra ficará, sabe de que forma? O dia se tornando em escuridão. A festa a qual o mundo te apresenta e te faz você trocar o seu momento com Deus, o momento com Cristo, pelo churrasquinho, pela festa com os amigos, a noite de sábado no culto, que te faz trocar pela noite de sábado nas festas, ou quem sabe, até mesmo numa janta, seja qual for o tipo de situação. Mas isso tudo não vai te levar, não vai nos levar, e vai fazer o quê? Ainda nos lamentar e também trocar o louvor pelo choro. E ainda muitos colocando pano de saco, querendo se humilhar diante de Deus por cima dos lombos, raspando a cabeça em forma de humilhação. E de nada disso vai adiantar. Porque, como diz aqui, andarão de mar em mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não irão achar. Só que eu volto aqui no texto
a qual eu mencionei antes, que eu estaria lendo um pouquinho mais à frente, para que nós possamos terminar então a história bíblica do dia de hoje. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que cumprirei a boa palavra que proferi à casa de Israel e também à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, executará a justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente, e ela será chamada Senhor, justiça nossa. Que momento é esse, irmão? Depois de tanta coisa, é o momento a qual este mesmo eu mencionei antes. O momento de Jerusalém, a qual ela estará habitando seguramente. Se fala da Nova Jerusalém, aquela qual estará sendo conduzida por Cristo, o nosso Senhor. Cristo, a qual é conhecido como o renovo da descendência de Davi. Porque Deus fala, farei brotar a Davi um renovo. Então ele faz brotar, nascer da descendência de Davi uma semente nova, um renovo, aquele a qual dará continuidade, aquele a qual estará sentado sobre o trono e ninguém o tirará. E através dele será lembrado por memória eternamente o nome de Davi. E quem é esse, irmão? É ele, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Senhor dos exércitos, a qual aquele está por escrito na sua coxa direita. E quando ele sobre o cavalo branco aparecer nos céus, toda língua confessará, e todo olho o verá, e confessará: ele é o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis. Mas eu não quero estar aqui para ver esse momento. Eu já quero estar lá, juntamente com a minha família, os meus filhos, a minha esposa, sendo assim, com o nosso esforço e a nossa perseverança de passarmos pelo processo e sermos vistos e podermos receber a pedrinha nova com o nosso novo nome e sermos vistos por Cristo como vencedores, aqueles que passaram pelo processo e com muito esforço chegaram até o momento de receber o novo nome e estar na terra prometida. A Nova Jerusalém está caminhando nas ruas de ouro, podendo ver Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Daniel e todos aqueles, mas principalmente estar ouvindo o Senhor nosso Deus. Imagina você, eu, juntamente ali com o Pai, o nosso Criador, nos contando: filho, olha só, o dia a qual eu estava te formando e que tu ainda nem tinha ido para o ventre da tua mãe, eu já estava te imaginando você assim, você já ia ver desse jeito. Lembra lá aquele dia quando você passou por isso? Eu já sabia. Porém tem um detalhe: você até pensou por um momento que eu não estaria com você, ou que eu não estava com você, mas em verdade vos digo, eu estava sim junto contigo, e tu só chegou até aqui porque eu te ajudei a vencer este processo. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. E aqui o Histórias Bíblicas desse dia de hoje, agora que são 5 horas e 54 minutos, que tem por título a história bíblica de hoje: a graça oferecida e a rebeldia do povo. Que nós não venhamos a ser achados por rebeldes diante de Deus, mas sim sermos achados por escolhidos e aqueles a qual venceram o processo e chegaram no momento de sermos levados até o céu, no dia a qual Jesus Cristo levar a sua igreja. Amém. 5 horas e 54 minutos.